A Idade Média. Transformações sociais, políticas e culturais do mundo medieval. A Idade Média, período que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, é um dos momentos mais complexos e fascinantes da história ocidental. Ela surge com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e se prolonga até o Renascimento, com a revalorização dos valores clássicos e o surgimento de novas formas de pensamento. Durante esse milênio, o continente europeu passou por profundas transformações políticas, sociais, econômicas e culturais, que moldaram as bases do mundo moderno. O colapso do Império Romano gerou um vácuo de poder que foi preenchido por várias entidades locais, reinos bárbaros e senhores feudais. O sistema feudal, que caracterizou a organização política e social da Idade Média, era baseado em relações de vassalagem e servidão. Nesse modelo, o poder estava descentralizado, com os senhores feudais exercendo autoridade sobre seus feudos, enquanto o rei, embora fosse a figura central do reino, dependia desses senhores para manter a coesão do território. O feudalismo tinha uma estrutura hierárquica clara. No topo estavam os reis, seguidos pelos nobres e cavaleiros, e, por fim, os servos e camponeses, que constituíam a maior parte da população. Os camponeses, por sua vez, trabalhavam as terras dos senhores em troca de proteção e subsistência. Embora vivessem em uma posição subalterna, sua produção agrícola era vital para a sobrevivência da economia feudal. Os servos não eram propriamente escravos, mas também não tinham liberdade plena, estando presos à terra e às obrigações com seus senhores. A Igreja Católica, ao longo da Idade Média, desempenhou um papel central na vida dos europeus. Após o colapso do poder político centralizado do Império Romano, a Igreja assumiu uma função organizadora, tanto espiritual quanto temporal. Ela foi responsável por manter a coesão ideológica e cultural na Europa medieval, sendo a principal instituição a conservar e difundir o conhecimento da antiguidade clássica. Mosteiros e clérigos foram os guardiões da cultura escrita e do saber antigo, preservando e copiando manuscritos clássicos. Além de sua função cultural, a Igreja Católica exercia uma enorme influência política. O Papa, como líder supremo da Igreja, tinha poder sobre reis e imperadores, e, em muitos momentos, a autoridade espiritual se sobrepunha à autoridade temporal. Um exemplo disso foi a excomunhão, uma ferramenta poderosa que a Igreja utilizava para controlar as ações dos monarcas, retirando-lhes o direito de participação nos sacramentos e colocando em risco sua legitimidade perante os súditos. A relação entre Igreja e Estado na Idade Média não foi isenta de tensões. Vários conflitos e disputas surgiram entre o poder secular e o eclesiástico, como o famoso episódio da querela das investiduras, no qual o Papa e o Sacro Imperador Romano Germânico disputavam o direito de nomear bispos. Esse embate refletia a luta por poder e influência sobre as estruturas de governo e a vida social na Europa. A cultura medieval foi marcada por um forte caráter religioso. A construção de grandes catedrais góticas, como a Notre-Dame de Paris, foi uma das expressões máximas da fé cristã. Essas construções imponentes, com seus vitrais coloridos e torres elevadas, simbolizavam a elevação espiritual e o poder da Igreja. A arte e a literatura medievais também estavam profundamente enraizadas na religiosidade, com obras que exaltavam a fé cristã e os ensinamentos bíblicos, como os manuscritos iluminados e os textos de teólogos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A educação, durante grande parte da Idade Média, era privilégio da Igreja e da nobreza. As primeiras universidades surgiram no final do período medieval, como a Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris, e tornaram-se centros de saber, onde o trivium, gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, eram ensinados. No entanto, o acesso ao conhecimento ainda era restrito, e a maior parte da população camponesa permanecia analfabeta e distante desses avanços intelectuais. O advento das cruzadas foi um dos episódios mais marcantes da Idade Média. As cruzadas, campanhas militares organizadas pela Igreja e pelos monarcas europeus, tinham como objetivo retomar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Além do aspecto religioso, as cruzadas tiveram consequências políticas e econômicas, pois abriram novas rotas comerciais e promoveram o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Elas também serviram como uma válvula de escape para o crescente poder militar dos cavaleiros,
ao mesmo tempo em que fortaleceram o papel da Igreja na liderança dessas campanhas. A economia medieval passou por uma transformação gradual ao longo dos séculos. Inicialmente baseada na agricultura de subsistência, a economia feudal começou a se diversificar com o crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio. Esse processo foi acelerado a partir do século XI, com o renascimento urbano e a formação das corporações de ofício, que regulavam a produção artesanal e o comércio nas cidades. As feiras medievais tornaram-se importantes centros de troca, e mercadores, antes itinerantes, passaram a se fixar em locais estratégicos. O surgimento da burguesia foi uma das grandes mudanças sociais do período. Com o renascimento das cidades e a expansão do comércio, uma nova classe social emergiu, composta por comerciantes e artesãos que não se encaixavam na tradicional estrutura feudal. A burguesia foi fundamental para a formação do capitalismo comercial e para a transição do feudalismo para o sistema econômico que predominaria na modernidade. A peste negra, que assolou a Europa no século XIV, foi uma das maiores tragédias da Idade Média. A pandemia, que matou cerca de um terço da população europeia, teve impactos devastadores tanto econômicos quanto sociais. A queda demográfica causou escassez de mão de obra, desestabilizando o sistema feudal e levando a um aumento nas reivindicações de melhores condições por parte dos camponeses. Em algumas regiões, revoltas camponesas eclodiram, como a Jacquerie na França, exacerbando as tensões sociais. Apesar das dificuldades e crises, a Idade Média também foi um período de inovações tecnológicas. O desenvolvimento do arado de ferro, o uso do cavalo no trabalho agrícola e a introdução do moinho de vento são exemplos de inovações que aumentaram a produtividade agrícola e permitiram o crescimento populacional antes da chegada da peste negra. Essas mudanças ajudaram a lançar as bases para o florescimento econômico e social que viria nos séculos seguintes. A estrutura política da Idade Média foi marcada pela fragmentação e descentralização do poder. Embora houvesse reis e imperadores, a maior parte da autoridade política estava nas mãos dos senhores feudais, que controlavam territórios menores e administravam justiça em suas próprias terras. No entanto, a partir do século XII, começou a surgir um movimento de centralização do poder em algumas regiões, especialmente na França e na Inglaterra, onde os monarcas buscaram consolidar seu controle sobre os senhores feudais e estabelecer estados mais coesos. O fim da Idade Média foi marcado por várias transformações que prepararam o terreno para a modernidade. A queda de Constantinopla em 1453, que marcou o fim do Império Bizantino, e a descoberta das Américas em 1492 são dois eventos que simbolizam a transição para a Idade Moderna. Além disso, o Renascimento, que começou a florescer nas cidades italianas no século XV, trouxe consigo uma nova visão de mundo, baseada nos ideais clássicos da Grécia e Roma e na valorização do humanismo. Em suma, a Idade Média, frequentemente associada à ideia de um período das trevas, foi, na verdade, uma era de grandes transformações. O feudalismo, a influência da Igreja, as cruzadas, o renascimento das cidades e o surgimento da burguesia foram elementos cruciais para a formação do mundo moderno. Embora tenha sido um período de crises e desafios, também foi uma época de inovações e mudanças que moldaram profundamente a trajetória da civilização ocidental. O estudo desse período é fundamental para compreender as raízes das instituições e dos sistemas que predominam até hoje, como a centralização do poder e a consolidação dos Estados-nação, conceitos presentes e garantidos em muitas constituições, como a Constituição Federal de 1988. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!